principal alvo dessa facilidade que vocês estão oferecendo em termos de aquisição? Então, o principal alvo, Dilene, de todos esses pacotes que nós estamos disponibilizando para a linha 2021 são os caminhões rodoviários de longa distância. Então, 100% do portfólio do rodoviário longa distância, ele pode ter o benefício dos pacotes, tanto de opcionais, quanto também das outras soluções que nós estamos colocando. Tem vantagens comerciais bem representativas. A primeira delas, com um pacote de opcionais, então o cliente que fizer aquisição de um dos pacotes, ele vai ter 20% de desconto no preço do pacote. O cliente que fizer aquisição de 2 pacotes, o desconto dele sobe para 30% sobre o preço normal dos 2 pacotes. O cliente que fizer aquisição de 3 pacotes, aí ele vai levar o desconto máximo dessa solução, ele vai levar 42% de desconto sobre o preço dos 3 pacotes. Então, o cliente que adquirir os 3 pacotes de opcionais, que lembrando, fazem com que o caminhão fique com uma configuração muito parecida com o caminhão da edição especial do Heróis da Estrada, ele leva 42% de desconto, e no programa de manutenção, Nelson, também tem vantagem comercial direta nisso. Então, nós estamos disponibilizando para o transportador um programa de manutenção premium, flexível, que é aquele programa mais completo, para o cliente que fizer, que adquirir um dos pacotes e tiver interesse em adquirir o programa de manutenção, ele vai levar 8% de desconto no preço do pacote de manutenção, e o cliente que fizer aquisição de 2 ou 3 pacotes de opcionais, o desconto dele sobe de 8% para 13% sobre o programa de manutenção. E esse financiamento? O CDC ainda está liderando as opções de compra? Depende da opção de financiamento do cliente, o nível de benefício? Como é que fica a linha de financiamento em relação a esses benefícios? Então, Dilene, a gente percebeu que logo quando a gente entrou nessa situação de pandemia, naturalmente o Finame voltou a ser a principal linha, né? E nós vamos lembrar aí, vocês lembram bem disso, vinha sendo o CDC, né? O CDC tinha voltado a ocupar um espaço interessante, porém, na pandemia, o Finame, né, se demonstrou ser a linha mais atrativa, e por uma razão muito simples, né? Naturalmente, as próprias instituições financeiras fizeram ali um movimento de proteção, e como a gente sabe, o Finame é uma linha que usa recursos do BNDES, e aí o aproveitamento do recurso disponibilizado pelo governo, e não aquele diretamente da instituição financeira. Esse movimento aconteceu no início, né, da pandemia, de uma maneira bastante forte. O que a gente vem percebendo, Dilene, é que gradativamente o CDC vem recuperando essa posição. Então, a gente já começa a perceber, com uma situação mais estável e com uma visão futura um pouco mais clara, o CDC vai voltando naturalmente a ter espaço, e essa condição do Scania Banco aí para clientes com o financiamento através do Finame. Alan, quando a gente fala de uma configuração 6x2, nós estamos falando de que preço aí, em média, do rodoviário? Olha, Dilene, eu acredito que hoje, quando a gente fala de um caminhão 6x2, na cabine R, motor 450, a gente está falando aí de um caminhão, hoje com essas vantagens dos pacotes, pegar o caminhão completo, né, com todos os 3 pacotes, o cliente, eu acho que ele pode pagar aí por volta de R$550 mil, mais ou menos. A média seria isso, com todos os pacotes já... Com a inclusão dos 3 pacotes, exatamente. Essa ação já está na rua, né, então a nossa força de vendas já está trabalhando ela embaixo do braço. As respostas já são muito boas, viu, Dilene? A gente já está percebendo um movimento de vendas bem interessante, vindo da ação dos pacotes, e boas negociações sendo feitas, né? Porque é aquela história, né? O cliente, ele desejava ter o caminhão mais especificado, um caminhão que entregasse mais para ele, e agora ele senta com o concessionário, ele faz uma boa negociação, e ele consegue ter isso dependendo do que ele precisa, né? Então, esse foi um cuidado que a gente tomou.
Poxa, o cliente, para a operação dele, só interessa o pacote de segurança, ok, ele vai só para o pacote de segurança. Ou esse cliente está mais preocupado com o design do caminhão, com o estilo, para ter mais valor agregado, talvez na revenda, ele vai para o pacote estilo. Ou ele combina tudo. Então, é a gosto do freguês, viu, Dilene? Claramente.